queria, em nome da comissão organizadora, receber vocês aqui no 5º seminário da nossa área, pós-graduação de literatura brasileira. É um seminário que acontece todo ano, né, em que a gente chama alguns conferencistas, professores da casa, como o professor Luiz Roncari, e também os nossos acadêmicos, né, o pessoal do mestrado e doutorado. E, enfim, eu espero que vocês gostem. A programação desse ano demorou um pouco para ser preparada. A gente preparou pensando em vocês, pessoal da graduação em especial. Eu vou passar, então, a fala aqui para o nosso coordenador de área, que ajudou a gente a organizar, o professor Augusto Massi. Boa tarde. Eu queria começar agradecendo a presença de vocês. Isso é muito importante para a gente, que nesse primeiro dia a gente tenha um público realmente grande. É um esforço organizar esse seminário. É uma iniciativa que partiu do professor Hélio Seixas Guimarães. Ele fez pela primeira vez, então vocês vejam, nós estamos no 5º, é um trunfo. A gente assistiu mesas já muito importantes aqui, tivemos debates muito assim acalorados, intensos, e também isso se deve, em parte, eu diria, a uma geração de alunos da pós que vem, vamos dizer, tocando muito bem a revista, né? É uma coisa que vocês deviam procurar, a revista deles, né? Uma revista que é da área, da pós-graduação, muito importante, tem feito um trabalho excelente, com muita regularidade, com muitas entrevistas, resenhas, parte criativa. É um pessoal que, num certo sentido, tem também defendido teses de mestrado, alguns estão no doutorado, com trabalhos excelentes. Então, esse seminário é fruto muito mais dessa equipe de alunos do que propriamente dos professores. Mas há um diálogo com os professores e agora esse diálogo tem sido estendido com a graduação. Um desejo de que a gente possa integrar, vamos dizer, os 3 momentos da vida universitária na letras aqui na área de brasileira. Queria também começar falando de um aspecto que a gente teve um cancelamento da professora Heloísa Buarque de Holanda. Foi uma pena, porque isso aconteceu muito em cima da hora. A gente não pôde comunicar com a devida, vamos dizer assim, intensidade que a gente queria, não é? Então, eu aproveito e agradeço ao professor Roncari, que a gente tinha começado, a gente imaginou que a Heloísa fosse abrir o evento e o professor Luiz Roncari fosse fechar o evento. Então, graças à generosidade e à compreensão do professor Luiz Roncari, ele se deslocou para fazer essa conferência de abertura. A Heloísa Buarque de Holanda me mandou vários e-mails, até ontem à noite, lamentando, falando que ela estava chateada, ela queria pedir desculpa pessoalmente a vocês e lembrar que ela gostaria, inclusive se ofereceu para vir discutir as questões que ela viria discutir aqui, a questão, vamos dizer, da Universidade das Quebradas, a questão do olhar feminino. Então, ela falou que se a gente pudesse, a área vai tentar marcar um outro dia para a gente fazer um debate com ela. Mas ela teve uma pneumonia mesmo, e mandou até vamos dizer, a recomendação médica, os exames, para dizer que não era fake news, né? Garantir que ela realmente estava com pneumonia. E isso foi uma pena, mas a gente vai ter aqui a vantagem de poder estar conversando com o professor Roncari, que vai fazer a conferência. O último ponto que eu queria comentar é que o professor Alfredo Bose, nós fizemos, a área fez uma homenagem a ele, é um livro Reflexão como Resistência, saiu pela Companhia das Letras e pelo SESC. O professor Bose anda muito debilitado, não pôde fazer um lançamento, então a gente não pôde divulgar adequadamente esse livro, mas é um livro que tem um esforço todo da área de recuperar a sua tradição, de recuperar os seus professores, o trabalho do professor Bose, inclusive a criação do programa de pós-graduação de literatura brasileira é de 1971 a criação, e ele publicou em 1970 uma história da literatura, né, a história concisa da literatura brasileira. Então, nesse momento, eu também vou deixar um exemplar aqui com o Roncari e vou passar a apresentação do professor.
A última coisa, eu gostaria também de agradecer ao meu colega, o André Luiz Rodrigues, que é o vice-coordenador, que também, eu e ele, se a gente estivesse numa maratona, a gente chegaria empatado, porque é o único vice que trabalha tanto quanto o coordenador, né? Mas, passando a apresentar o professor Luiz Roncari, eu queria fazer uma apresentação breve, mas não queria deixar de dar um toque pessoal, né? No primeiro aspecto, é que o Roncari é de uma cidade chamada Iacanga, né? Então, interior de São Paulo. Então, ele já tem mesmo assim uma coisa particular que eu queria recuperar aqui da origem dele, esse jovem professor, né? E que tudo dele tem uma coisa que parece que está sempre em algum lugar no seu sertão, pode ser um sertão do interior, pode ser alguma coisa do Brasil, mas que ele é um grande contador de histórias. Ele começou, na verdade, escrevendo um romance, Rum para Rondônia, publicado em 91. Não é? Ele se formou em História, no Romanção da Faculdade de História, né? Estudou Machado de Assis, estudou o romance e a crítica, e depois ele fez, em 1995, e depois teve uma edição revisada e aumentada, não propriamente uma história da literatura, mas, né, construiu uma abordagem da literatura brasileira, tanto que o título é Literatura Brasileira, dos primeiros cronistas aos últimos românticos. Foi publicado aqui pela IDUSP. Então, é um livro que eu recomendo bastante. A gente está falando aqui da tradição do professor Bose, fundando praticamente a cadeira com a História Concisa, mas a gente teve exatamente um outro trabalho, que é esse trabalho do Roncari, que vai dando continuidade a essa percepção, né? Mas depois há uma grande concentração, entre vários trabalhos que ele publicou, há uma grande concentração no Guimarães Rosa, né? Isso é uma coisa que a gente poderia falar assim, que um dos grandes rosianos, hoje, vamos dizer, dentro da fortuna crítica, é incontornável a presença do Luiz Roncari. E ele tem um livro, por exemplo, chamado O Brasil de Rosa, Mito e História no Universo Rosiano, publicado pela Unesp em 2004. Depois, ele tem o Buriti do Brasil e da Grécia, Patriarcalismo e Dionisismo no Sertão de Guimarães, publicado pela Editora 34, em 2013. E esse, que é o último livro, que saiu ano passado, Lutas e Auroras, Os Avessos do Grande Sertão Veredas. Então, vocês vejam que é uma fidelidade, são abordagens em cada um desses livros, ele pode pegar desde a novelinha, o Buriti, ele pode pegar Corpo de Baile, pode pegar o Grande Sertão. É um estudo sistemático, uma contribuição que, vamos dizer, mais do que a gente pensar, assim, eu não queria fazer um esforço de dar para vocês um resumo via Lattes, né? Eu queria que tivesse esse diálogo entre o trabalho dele, vamos dizer, de ser um trabalho de romancista, um trabalho, vamos dizer, de um historiador da literatura, e um trabalho de crítico literário e intérprete do Brasil, com esses 3 últimos livros. Então, eu passo a palavra ao Inho Roncari. Eu agradeço muito as palavras generosas do Augusto. Eu quero agradecer também aos organizadores deste seminário, né, do programa de pós-graduação. Aqui? Quer falar nesse aqui? Acho que está melhor. Agradecer ao Eduardo, ao Rafael, ao Augusto, ao André, enfim, todos que fizeram esse convite honroso para abrir esse encontro, né, da pós-graduação. Eu vou falar uma série de coisas controversas, né, mas depois eu abro para debate, né? Só o Twitter que não tem debate e não é controverso. Né? Twitter é para convictos, é isso, é isso, é isso, é isso, né? E acabou. Não, eu vou falar, pode ser questionado, pode ser discutido. A começar do título dessa palestra que eu dei, que é O Caramujo e o Mirante. Mas ele poderia ter também um subtítulo, que seria As Angústias do Escritor. É desse jeito que eu vou tratar e do nosso tempo. O que me inspirou
o título desta palestra, onde uso duas imagens comuns para se referir ao escritor, seja ele como um caramujo voltado para si, seja ele como um mirante da onde ele olha o mundo e as questões do mundo para fora. Esse sujeito esquisito e ambíguo, né, o que não é, tudo é, mas principalmente o escritor, foi o conto de Mário de Andrade, O Besouro e a Rosa. Mas só o título do livro Contos de Belas Artes, do Mário de Andrade. Porque esse título diz de uma coisa feia que chafurda no esterco, o besouro, né? E uma coisa bela com uma doce fragrância, a rosa. De modo que o segundo membro compensa o primeiro e anula os seus efeitos deletérios de chafurdar no esterco. De modo... E é um pouco... É um pouco das angústias desse sujeito, o escritor, que irei falar do escritor nestes tempos de cólera, parafraseando um outro novelista, Garcia Marques. Então, vou falar do escritor e o nosso tempo. Antônio Cândido, quase no final de seu livro de 1959, A Formação da Literatura Brasileira, que deve ser para nós, estudantes, né, estudiosos da literatura brasileira, quase que uma bíblia, pela importância que tem, depois de comentar as contribuições de Alencar e Machado de Assis para a definição da nossa literatura, dizia em conclusão, abre aspas, assim, a literatura acompanha a própria marcha da nossa formação como país civilizado, contribuindo para definir a sua fisionomia espiritual através da descrição da sua realidade humana numa linguagem liberta dos preconceitos linguísticos. O que explorava o Cândido, né, no livro era justamente essa relação entre literatura e sociedade, claro, uma relação complexa, como dois processos que têm certa independência e, ao mesmo tempo, um certo diálogo entre eles. Formação da sociedade e formação da literatura. Ele não viu uma coisa separada da outra, mas no diálogo de uma coisa com a outra. Para bem compreendermos as suas palavras, seria bom pensarmos um pouco no que ele queria dizer por nossa formação como país civilizado. Ele publicava o livro durante o governo de Juscelino Kubitschek, quando o país vivia um dos seus melhores momentos, democrático e de franco desenvolvimento econômico e cultural. A atmosfera, o ambiente e o emprego também era outro, né? Era um tempo otimista. Quando Guimarães Rosa escrevia também os contos de seu livro, Primeiras Histórias, né? Chama Primeiras Histórias. Publicado em 62. Ele já está publicando os contos esporadicamente, depois reúne e em 62 publica o livro. Esse livro é emoldurado por duas histórias que tinham como pano de fundo a construção de Brasília. No Cerrado Goiano, no coração do Brasil. Na minha leitura, ele chamou o livro assim porque eram as primeiras histórias de um novo tempo. Para ele, Juscelino Kubitschek
inaugurava, de fato, continuando em muito as políticas de Getúlio Vargas quando eleito, né, inaugurava um novo tempo do país. De um país, então, segundo ele acreditava, Guimarães, né, institucionalizado e pacificado. Nesse livro, Primeiras Histórias, a violência parecia contida pela presença, entre outros, de agentes do Estado, delegados, juízes, enfim, coisas assim. O oposto justamente do que ocorria em Sagarana, seu primeiro livro de contos, onde a violência explodia, né? Como no final de A Hora e a Vez de Augusto Matraga, na qual morriam todos, os bons e os maus, né? Então, a atmosfera, o espírito de um livro para o outro é completamente diversa e contrária. Num, a violência explode, no outro, Primeiras Histórias, a violência é contida. Esse livro novo de Guimarães é importante, porque é nele que o autor explora o caráter contraditório do que entendia por natureza e progresso. Tanto uma coisa como outra são coisas que guardavam em si uma contraditoriedade. A natureza, junto com um aspecto negativo, que era o quê? No sentido hobbesiano, de estar mais próxima da coisa bruta e da selvageria, não educada, não civilizada, não trabalhada, né? Ela também podia ser bela, sem as artificialidades e malícias, né, dos homens. E o progresso, tão cultuado no tempo do Juscelino Kubitschek, pelas políticas desenvolvimentistas e industrializantes, o que se falava no Brasil nesse tempo, era em progresso, desenvolvimento e política de desenvolvimento, enfim, era isso, né? Parecia que íamos sempre para frente e para um futuro, né, sem contradições. Era visto também por Guimarães, agora em Primeiras Histórias, como um movimento destrutivo, porque destruía as terras, as águas, as matas, os bichos. Ele vê a construção de Brasília como um processo construtivo que destruía também o Cerrado, né? E as coisas do Cerrado e a vida do Cerrado, né? É esse movimento contraditório que está na abertura e no fecho do livro. As duas histórias sobre o canteiro de obras de Brasília. Antônio Cândido, ao se referir ao Brasil como país civilizado, ele queria destacar o termo civil, que deve ser entendido tanto no plano de civilizatório, superação, o que é civilizatório? Superação das relações agressivas entre os homens, né? Da violência contida, como na sua oposição à vida guerreira e militar. Nos formamos e civilizamos, quer dizer, crescemos e amadurecemos. E, se não acreditamos em milagres, isso se deu graças aos nossos esforços, mais de uns do que de outros. É interessante lembrar, como era costume dizer, que a segunda-feira
por ser um dia de descanso, por não ser um dia de descanso, mas de trabalho, era um dia de branco, né? Era assim que a minha mãe, né, me acordava de manhã e falava: vamos, segunda-feira é dia de branco, né? Isso vinha de longe, da colônia ou do império, quando era o negro que trabalhava e não o branco. Com isso, trocamos a vida de natureza, onde vigorava a lei do mais forte, a traição e a busca da vingança, por uma vida urbana, civil, onde a sociabilidade se estruturava e a justiça substituía a violência na solução dos conflitos. Foi aí que o discurso e o argumento tomaram o lugar das armas. Abriu-se um espaço para o poder das palavras e da razão. É nesse momento que começa a literatura. E ela se desenvolve junto com a civilidade da vida entre os homens, quando o discurso e o diálogo substituem o tacape e o argumento se torna a melhor arma. A pergunta que fazemos agora é: e quando o processo se inverte e caminhamos para a incivilidade e a remilitarização, com a justiça e a política reinstituindo a vida armada como acontece hoje? Né? Falar que até então, né, nós tínhamos um processo de modernização da sociedade e a literatura participava ativamente com isso, né, na sua própria forma específica. Mas quando isso se inverte, né, você vive um processo não de formação, não de amadurecimento, não de civilidade, mas ao contrário, né? E você vê a justiça e a política participando desse processo regressivo de incivilização, né? Como fica o escritor? O que faz a literatura? O que faz a literatura diante desse processo? Onde ela deve se colocar, já que não pode acompanhar a marcha para o sertão agreste, como parece que caminhamos. E o escritor deve fazer o quê? Proteger-se no interior do caramujo e voltar a escarafunchar nos refolhos mais ocultos das almas? Voltar para refugiar-se em si mesmo, como a lesma do caramujo? Ou contemplar o tumulto dos homens se degladiando, como hoje parece que todos estão lutando contra todos, né? Como o sábio estoico, o burrinho pedrez de Guimarães Rosa, a partir do mirante privilegiado do seu discurso. Eu estou colocando como deve se posicionar, né, o escritor hoje diante de um processo como esse que nós vivemos, né, sem se refugiar em si mesmo, no seu caramujo, e também se tornar um mero observador, contemplador, né, cético dos homens que se matam. Para poder pensar isso, vou aqui recuperar um pouco a minha fala de abertura do colóquio que a nossa área organizou em 2014, por ocasião dos 50 anos do golpe de 64. Né? Nesse ano, né, de 2014, organizamos um colóquio para pensarmos, né, o golpe de 64 e a cultura brasileira. Quando, nesse momento, com o golpe de 64, o escritor enfrentou um dilema semelhante ao de hoje, entre o caramujo
e o Mirante. Isso porque o novo golpe de 2016 nos ajudará muito a atualizá-la, né? Essa reflexão sobre o escritor, né? E os eventos da história, brutos como esse de um golpe. O golpe no Brasil não é um fato extraordinário, mas é uma regra, é um sistema. Se vocês estudarem a história do Brasil, vocês vão ver que a República começou com um golpe, depois temos golpe em 30, golpe em 37, golpe em 45, quando impediram Getúlio Vargas de se candidatar, estava praticamente eleito e impediram ele de se candidatar para eleger o ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra. Foi um verdadeiro desastre. Tentativa de golpe em 50, para tentar impedi-lo de se candidatar em 50, golpe em 64, enfim. Né? Golpe é um sistema no Brasil. O que é golpe? É uma intervenção violenta no processo político e, com isso, também no processo civilizatório e, por consequência, no processo cultural e intelectual. Nessa fala de abertura, né, do nosso colóquio de 2014, o primeiro item eu chamei a derrota do golpe. Queria falar como a literatura e a cultura, né, resistiram e derrotaram as forças do golpe. Foi com esse item otimista, a derrota do golpe, que iniciei a minha fala, pois estávamos ainda num tempo em que existia algum futuro na vida brasileira, ou podia-se pensar nele, no futuro. Se olhava para frente e via ali alguma perspectiva. Aqui toco no significado maior do golpe de 2016, que foi ontológico, que atingiu a própria, né, natureza do homem, pois a sua finalidade foi essencialmente destrutiva, por fim a esse terceiro tempo, futuro, fechar as portas à perspectiva de qualquer futuro, de milhões de pessoas. Diante dele, ou nos consumimos sem o futuro, ou nos consumimos no presente, ou nos voltamos para o passado, pois cerraram a cortina negra para a perspectiva de um futuro concreto. Parece que acabou. Retornarei a esse tema um pouco adiante. Primeiro, eu retomo a minha fala sobre o golpe de 64. Eu dizia, o nosso quinto colóquio da área de literatura brasileira elegeu o seguinte tema: o golpe de 64 e a cultura brasileira, 50 anos. Irei resumir rapidamente os seus dois objetivos principais. Seria o de refletir sobre as repercussões que esse ato de brutalidade político-institucional, que feriu profundamente o nosso processo formativo como nação, teve sobre várias esferas da cultura, mas, ao mesmo tempo e principalmente, as respostas que elas, as esferas da cultura, de modo diferente, souberam e puderam dar a ele. Ao contrário do que se poderia pensar, algumas delas não sofreram passivamente as suas consequências. Reagiram também, muitas vezes, com grande mestria e argúcia às agressões sofridas, assim como a atmosfera funérea e negativa que a ferocidade humana derivada do golpe causou. Seria o nosso intuito, por um lado, não deixar passar em branco o que significou para a nossa vida intelectual e literária esse ato truculento de 64. E, por outro,
tentar mostrar que, apesar de tudo, a vida e o espírito resistiram e sobreviveram aos desvarios da força bruta. Mesmo que essa força bruta tenha sido omitida pela justiça, pela polícia, pelo exército, enfim, pela mídia e por tantas esferas aparentemente de caráter civilizatório, né? Então, o que foi importante para nós pensarmos é como a cultura não sofreu passivamente nem se vitimizou, né, diante da força, mas ao contrário, respondeu a ela e soube responder, né, a ele. O mais importante era o item segundo, uma política para a área, que eu chamei, né? Foi principalmente por esse segundo tópico que achei oportuno reproduzir aqui parte da minha fala. Ele é mais restrito e tem em vista as relações internas da área de literatura brasileira e a sua forma de participação nas da universidade, a USP, e não deverá passar incólume as atrocidades contra as universidades federais que já estão em curso. Não passaremos ao largo disso. Sofreremos também, junto com as federais, o que está ocorrendo por lá. O que gostaria de ressaltar é o fato do nosso simpósio sobre o golpe de 64 ter sido o resultado de um esforço coletivo de toda a área, seja na sua organização, seja na participação para a formação e composição das mesas. Esteve ele, desde o início, aberto a todos, e não a grupos. Para isso, tivemos que superar muitas cisões e indisposições que impediam a troca e a cooperação no conjunto dos professores, o que dificultava uma nossa melhor convivência e coesão, para o empobrecimento e a perda de todos. Isolados, podemos ser ou não ser o que imaginamos ser, mas juntos formamos, eu creio, o corpo de estudiosos de literatura brasileira mais numeroso do mundo. Não é exagero. Onde mais se reúnem, contando os aposentados semiativos, quase 30 professores especializados e inteiramente dedicados aos estudos específicos da literatura brasileira. Não tem mesmo. Isso pode ser uma vantagem, só uma vantagem numérica. Mas se cada um de seus membros da literatura brasileira puder contribuir para melhorar o trabalho do outro, através da troca, da crítica e do diálogo, esse acúmulo poderá tornar-se em algo muito maior. É um milagre. Milagre bom do trabalho cooperativo e não só competitivo, o que deveria ser a essência da própria da vida universitária. Senão, qual a diferença entre produzirmos isolados em nossos gabinetes caramujos ou nos deslocarmos ao campus para coexistirmos com alunos, orientandos e outros colegas? O trabalho em torno de um projeto comum que preserve a autonomia individual, permitindo ao mesmo tempo que cada um possa estar junto ou ao lado das suas diferenças, como, por exemplo, aqueles voltados para o estudo das relações entre literatura e sociedade, e os mais preocupados com a hermenêutica textual, acreditamos que possibilitará, pelo menos, o diálogo. Porém, o que se tem em vista é o enriquecimento mútuo. Bom, isto já faz parte do capítulo das virtudes teologais, da fé, esperança e caridade. Olhando para o todo do programa do encontro, poderíamos ver como ele era amplo e plural. E foi essa a nossa intenção.
a de tentarmos criar um espaço onde coubessem todos e fosse possível o embate das diversas tendências de pensamento para que o confronto e as dissensões ocorressem e não se dissimulassem, mas ficassem restritas ao debate de ideias. A maior esperança era de plantarmos uma semente da qual estes seminários também poderiam ser um seu derivado. Vocês não conheceram a nossa área de literatura brasileira em determinado momento conflagrado. Era pior que a Bósnia, não é? Então, era uma tentativa de superar aquela situação, né? Um projeto para a USP. Eu pensava agora, né, a nossa vida dentro da USP. Este terceiro item serviria para quando olharmos à nossa volta e tudo parecer uma terra arrasada. Já que não temos futuro, olhamos em volta e olhamos para o passado. Voltamos para o passado. Mas agora, e não vemos futuro, seria bom voltarmos para o nosso passado, sem nostalgia. E lá veremos que houve alguma vida e enxergar nela alguns sinais que nos orientem numa correção de rumo e retomada. Talvez seja um pouco razão do nosso estado crítico e faz mais falta à nossa vida universitária atual, é a quase ausência de espaços públicos de encontros abertos e democráticos. Pode ser que precisemos ainda proclamar a República na USP, né? Mas não custa. Alguns ainda se lembram do que foi a velha FFLC, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências, antes de ser a FEFELESH, né? Da Rua Maria Antônia. Ela está lá, como marco para não nos deixar esquecer de como as diferentes áreas de estudo podiam se relacionar e a universidade se encontrava com a sociedade paulistana nos campos da cultura, em teatros, cinemas, restaurantes, bares. Lá existia um encontro sistemático e frequente de todas as áreas do conhecimento, porque que existia lá era um pátio interno, não tinha cada área o seu pátio, né, exclusivo. Tinha um pátio interno onde todos se encontravam, da economia, a filosofia, a letra, da sociologia. Então, era fácil ter amizade e relações com estudantes e professores de outras áreas. A diferença hoje é a ausência de espaços de convivência e trocas. A nossa universidade está segmentada em prédios diferentes, vivendo cada um no seu feudo. Falta-nos pátios comuns de encontros entre os estudantes e professores das diferentes áreas do saber. Depois do AI-5, quando se apressou a mudança da USP para a cidade universitária, o que se dizia era que os militares pretendiam, com isso, tanto afastar a universidade da sociedade, como se ela fosse um cancro daninho, e dividir-nos e isolar cada um na sua esfera privada de saber, cuidando cada um só da sua vidinha. Sem dúvida, conseguiram. Mas o pior é que nos resignamos a esse estado de serenidade espiritual, né? Imaginem vocês, se a USP tivesse uma praça central, havendo no lugar do obelisco do relógio, que é um lugar deserto, né, árvores e bancos, sem dizer de uma fonte refrescante de águas claras,
tendo em volta cinema, teatro, auditório, livraria, galeria de exposição, cantina decente, cafés, algum bar, por onde todos, né, fosse agradável e instrutivo passar. Por que não temos? Não temos uma praça da República aqui na USP, né? Temos um obelisco, né? O obelisco do relógio, né? Serve para quê? Né? Melhor seria ainda se pudéssemos nos deslocar até a praça pelas nossas ciclovias e calçadas largas, bem sombreadas. Pode ser que teríamos de sacrificar alguns estacionamentos para plantar árvores, né? Imagina uma cidade universitária com a quantidade de estacionamentos que nós temos, né? Vocês chegam na Cité de Paris, não entra um carro, né? Você entra a pé e de bicicleta, né? E é um parque, né? Uma delícia andar. E o metrô para, né, na porta da Cité, né? Você vai no metrô, tá? Não é, depois tem que tomar ônibus circular, não. Você vai, tá, né? Ali, então, nos encontraríamos e conversaríamos face a face na mesa do seminário ou do bar, e não só no Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Nesses instrumentos não existe espaço para o pensamento. Não tem. No WhatsApp não dá para pensar, vem, vai. Não é? Twitter é só um que fala, né? É um lugar, são mecanismos, né, que põem fim à possibilidade de pensar, de dialogar, de discutir, né, e de chegar a algum acordo. O diálogo e o pensamento, estou acabando, gente, aconteceriam e poderíamos dizer que tínhamos, de fato, uma existência universitária, acompanhada da formação civil, não é só instrumental, né? Adquirir alguns instrumentos para o exercício de uma atividade profissional. Não, nos civilizaríamos também aprendendo a conviver com os outros, né? Seria isso utópico e precisaríamos de tanta verba para praça, ciclovia, calçadas, espaços comuns, fora dos nossos feudos e nossas pirâmides particulares. Nós estamos encerrados em pirâmides de concretos fechados, exclusivos para poucos, né? E uma lembrança, nesse sentido, de que já que não podemos olhar para frente porque não temos futuro, né? Nos voltamos e olhamos para o passado e procuramos ali no passado algum sinal de luz que possa nos indicar, né, algum caminho. O centro de vivências do CRUSP, né? Olhando pode parecer que tudo foi um deserto inóspito, mas não foi, né? O mote para esse item deveria ser um que circulou nos eventos posteriores ao resultado das eleições de 2018. Ninguém larga a mão do outro. Foi a melhor frase que se criou, né, nesse movimento inicial de resistência ao golpe. Ninguém larga a mão do outro. Como recomendei agora, olhando para o passado, vi o centro de vivências do CRUSP, que durou até 69, depois os militares fecharam. Ele ficava ao lado do restaurante universitário, onde nos reuníamos depois das refeições. Era um espaço amplo, com bancos, com um palco e, ao lado, uma livraria e um bar-restaurante.
Eu era contador desse bar-restaurante. Era escriturário do bar. Era lá que ocorriam, né, as nossas assembleias do SEAS, UEE, UNE, etc. Mas também as apresentações de cinema, teatro e concertos. Muitos artistas, concertistas ou grupos de teatro, para inaugurar sua peça e fazer um teste, levavam as suas apresentações aos estudantes do CRUSP, né, que era o teste onde eles faziam ali no CRUSP. Ou então, era simplesmente agradável de se sentar lá e conversar aleatoriamente com quem aparecesse. A importância dele era que lá nos encontrávamos, primeiro com nós mesmos, estudantes de todas as áreas, da letras, de sociologia, medicina, direito, engenharia, todos passavam por lá. De uma forma ou de outra, por uma razão ou outra, acabavam passando pelo centro de vivências e lá nos conhecíamos e nos relacionávamos. E depois, com a sociedade. Ela agora vinha de fora para dentro da universidade. Se na Maria Antônia nós íamos até onde a sociedade frequentava, cinemas, teatros, salas de concerto, agora era paulistanos que vinham e frequentavam ali o centro de vivências do CRUSP, e nós encontrávamos com um cidadão comum, não um estudante só, como nós éramos. Posso dizer que uma se regozijava com a outra. Vale recordar, já que não podemos mais sonhar, né? Como sonhava o jovem pobre que esperava entrar numa universidade pública, gratuita e decente. Ele vai ser jogado, né, para o ensino à distância. É para o pobre o ensino à distância. Imagina se rico vai, né, entrar nessa de ensino à distância, né? Vai para Santa Cruz, vai para Harvard, vem para a USP, né? O homem do rincão, que podia esperar que o Luz para Todos e o Mais Médicos chegassem até ele. Não espera mais, porque são programas que estão sendo esvaziados e desativados. O trabalhador rural, que esperava a sua aposentadoria e os seguros da legislação trabalhista, né, também não vai poder esperar isso. Os de baixos salários, pensando que talvez desse para uma prestação no nossa casa, em nossa vida, né? Está nos jornais lá, que é um outro programa que está sendo esvaziado e desativado. É o futuro que está sendo posto abaixo, né? O que houve foi um assalto ao futuro de milhões que estão sendo usurpados. Era esse o programa desde a primeira eleição de Fernando Henrique Cardoso, do que ele chamava de demolição do Estado varguista. Atacar a legislação trabalhista, a previdência social e privatizar, né? Um eufemismo para vender o patrimônio das riquezas do país, que era de todos, né? O petróleo era nosso, enfim, as riquezas, né, minerais da Vale, eram tudo do povo brasileiro, foi sendo vendido e privatizado. Que agora vemos que iam para os bolsos de poucos, na verdade. Nesse programa destrutivo, que estão novamente tentando pôr em execução, engabelaram também o escritor. Se a sua literatura não pode mais andar para e passo, como a de Alencar e Machado de Assis, com a formação da nação, como lembrava Antônio Cândido, né? Que uma acompanhava a outra, a nação se formava
e a literatura se formava acompanhando, não mecanicamente, claro, mas, né, nos seus processos próprios, né? Isso não acontece mais. O que fazer, né? Além de voltar a refugiar-se no caramujo ou apreciar a catástrofe do mirante, né? Do seu mirante. Para vocês ainda resta olhar para o lado. A Maria Antônia, a Praça do Relógio da USP, o Centro de Vivências do CRUSP. E que não sirvam como epitáfio os motes Marielle vive e Lula livre, mas como chamados para transitarmos da resistência passiva desencantada à resistência ativa, mas consciente de que será dura e longa, talvez mais do que a posterior a 64, e comemoramos os 50 anos, né, há pouco tempo. A nossa luta eterna de quem não consegue dormir em berço esplêndido.